Meus amigos, estamos de volta aqui para tratarmos de normas da corregedoria. A gente vai falar agora do artigo 436, né? Acho que esse vai ser o último vídeo. Acho também que esse vídeo vai ter menos do que 30 minutos. Vamos ver, né? Às vezes passa um pouquinho, né? Mas olha só, então, citação no processo comum. Então, olha só, na precatória e no mandado de citação, expedidos para que o réu seja citado e apresente resposta à acusação na forma do 396 do Código de Processo Penal. Opa, então estamos falando aqui de uma situação em que o oficial de justiça vai atuar no processo penal. Então, olha só, então na precatória, então na carta precatória e no mandado de citação, devem constar as seguintes advertências. A defesa escrita deverá ser realizada por advogado, na qual poderão ser arguidas preliminares e invocadas todas as razões de defesa, oferecidos documentos e justificações, especificadas as provas pretendidas, bem como arroladas das testemunhas até o limite legal. Cara, na verdade isso aqui é exatamente a cópia lá do artigo 396, 396A do Código de Processo Penal. Então, todas aquelas orientações que estão na lei devem constar no mandado ou na carta precatória. É dever do oficial de justiça perguntar ao acusado se o mesmo possui defensor constituído, certificando-se nos autos. Então aqui tem um ponto importante. Então isso aqui não está lá na lei. Isso aqui está nas normas da corregedoria. É dever do oficial de justiça perguntar para o acusado se ele tem defensor constituído. Ó, você já tem advogado? Ah, tenho, é o doutor Joãozinho. Então certifica lá, olha, quando eu fui fazer a citação do réu tal, então certifique e dou fé de que realizei a citação do réu tal e indagado me respondeu que possui defensor constituído, sendo o advogado tal. Tá? E aí veja só, em caso de afirmar não possuir advogado, será indagado se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública, cujo endereço deverá lhe ser fornecido, bem como orientado de que a mesma deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar, possibilitando a indicação de testemunhas. Sendo essa sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 dias, deverá ser aberta a vista à Defensoria para os fins acima mencionados, ficando a mesma nomeada para todos os atos do processo. Então, aqui também é uma situação, né? Então, o oficial de justiça tem o dever. Então, no mandado, ok, vai constar isso aqui, que vai poder apresentar a defesa e tal, mas assim, para fins de concurso e o concurso de oficial de justiça, então, num processo criminal, que chama atenção isso aqui. Quando for feita a citação para apresentar a resposta à acusação, à defesa, o oficial de justiça deve perguntar se a pessoa, se o acusado tem advogado e se tiver, já coloca ali o nome dele nos autos, na própria certidão, e se ele não possuir advogado, vai ser indagado se deseja a imediata atuação da defensoria. Por quê? Lembre-se que lá no Código de Processo Penal tem a seguinte indicação: se o acusado foi citado para apresentar a resposta à acusação e não apresentou, aí sim o juiz vai nomear um defensor dativo. Só que qual é o ponto aqui? Como as normas da corregedoria têm o objetivo também de imprimir celeridade no processo, o que está previsto aqui é um passo mais rápido, é uma coisa muito mais, como que eu vou dizer, uma coisa que se resolve mais rápido. Então, em vez de esperarmos os 10 dias, em vez de esperarmos a nomeação de um defensor dativo pelo juiz, vai ser expedido um ofício ou vai ser mandado para a defensoria, o próprio oficial de justiça já pergunta: escuta aqui, você não tem advogado, mas você quer que a defensoria pública defenda você? Ah, quero, beleza, então ó, você quer o endereço, está aqui. Então, o endereço deverá ser fornecido, bem como orientado de que a mesma aqui, Defensoria Pública, deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar, porque às vezes o cara está preso, né? Possibilitando a indicação de testemunhas. Sendo essa sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 dias, deverá ser aberta a vista à Defensoria para os fins acima mencionados. Então vai que, em vez de se esperar os 10 dias que a pessoa teria para apresentar a resposta à acusação, se o próprio réu já disse que quer a Defensoria Pública, eu não preciso esperar mais, eu já posso nomear a Defensoria Pública. Então aqui são duas atividades muito importantes do oficial de justiça nos processos criminais. Então, perguntar se o cara tem advogado. Tem advogado? Coloca o nome dele ali. Não tem advogado? Escuta aqui, você quer que a Defensoria Pública faça a sua defesa? Ah, quero. Então, ó, tá aqui o endereço, você tem que ir lá, ou a sua família tem que ir lá para indicar testemunhas. E o que vai acontecer? Este processo já vai estar imediatamente com vista para a Defensoria Pública, tá? Esse é o ponto. Havendo disponibilidade de equipamentos eletrônicos e de funcionários aptos a operá-los, tanto dentro do fórum, nas dependências dos fóruns do Estado de São Paulo, como nas unidades prisionais, a citação e intimação do réu preso deverá ser realizada por videoconferência. Então, claro, precisa haver disponibilidade de equipamentos eletrônicos, tanto
nas dependências dos fóruns como nas unidades prisionais, então nas cadeias. Então vai ser feita a citação por videoconferência ou intimação por videoconferência, observados os artigos 122, parágrafo 3º e 1029 dessas normas. Na citação e intimação por videoconferência deverão ser rigorosamente observadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal, bem como nas normas de serviço para confecção, distribuição e cumprimento dos mandados. Então, é lógico, né? Então, não poderia ser diferente. Então, qual é o ponto? A regra, qual é? Se você tiver disponibilidade, você vai fazer a citação ou a intimação de quem está preso por videoconferência. Agora lembre-se, né? A gente tem toda aquela indicação dos prazos para cumprimento dos mandados, que nós já vimos em vídeos anteriores. Olha, vai passar o prazo, não vou conseguir agendar, não vou conseguir cumprir isso aqui na data certa. Opa, aí o oficial de justiça vai cumprir esse mandado como um mandado presencial. Lembra disso, né? Então esse é um ponto importante, tá? Aí, prosseguindo, meus amigos, na parte de intimações, a gente vai para o 439, a gente está vendo só o que está no edital, né? Então, quando não for possível o cumprimento remoto, à distância, artigo 1029, as intimações de indiciado, réu ou condenado preso que deva tomar conhecimento de qualquer ato processual, inclusive da sentença, serão feitas por oficial de justiça diretamente no estabelecimento onde custodiado, onde preso, dispensada a requisição para a formalização de tais atos em juízo, tá? Então, o que significa que o oficial de justiça é quem vai até a cadeia, tá? Então, quando não for possível o cumprimento remoto, ou seja, à distância, as intimações do indiciado, do réu ou do condenado preso que deva tomar ciência, conhecimento de qualquer ato processual, inclusive da sentença, vão ser feitas por oficial de justiça. O oficial de justiça levará o impresso contendo termo de recurso e de renúncia ao direito de recorrer e consultará o réu sobre sua intenção. Então ele vai perguntar para o réu se ele tem intenção ou não de recorrer. Então, ó, escuta aqui, estou entregando aqui para você uma sentença, estou entregando aqui para você uma decisão que você tem que tomar ciência dela. Você tem interesse em recorrer? Então, esse é o ponto. Por quê? Porque eu já vou levar como oficial de justiça um termo de recurso. Nesse termo de recurso vai ter lá 2 lugares para você marcar um xizinho. Ó, quero recorrer, não quero recorrer, tá? Então, vai consultar o réu sobre sua intenção, colhendo a assinatura no espaço próprio. Na sequência, preencherá por completo o termo correspondente à opção do sentenciado e inutilizará a parcela do formulário rechaçada pelo acusado. Então, aquela coisa, você vai ter lá, assim, ó, só para você entender, tá? Coisinha boba. Então, vai ter assim, deseja recorrer e não deseja recorrer. Não deseja recorrer, tá? Então vai ter lá um espacinho para isso, tá? Então, o que você vai fazer? O cara marcou desejo recorrer, opa, então eu marco aqui com um X e esse aqui vai ser inutilizado, tá? Vai ser riscado, tá? Então esse é o ponto importante. Então, bem relevante isso aqui porque também é um dever. Percebam que no curso do processo, isso é uma coisa que a gente quando está estudando precisa ter essa visão maior, visão macro, né? Então veja, quando nós estamos falando lá do processo civil, quero que você se lembre de que se houver uma proposta de acordo, de autocomposição, quando o oficial de justiça estiver fazendo a citação ou intimação de uma das partes, é dever do oficial de justiça anotar isso na certidão. Olha, fulano de tal disse que tem uma possibilidade de acordo, disse que quer fazer um acordo. Lembra disso? No processo penal, o oficial de justiça vai atuar, primeiro, perguntando para o acusado se ele tem advogado ou não. Se ele não tiver, perguntando para ele se ele já quer a atuação da Defensoria Pública ou não. Quando for para levar alguma coisa da qual caiba recurso, então de uma decisão da qual caiba recurso, o oficial de justiça já vai levar um termo de recurso, é um papel realmente ali com as seguintes informações, se ele deseja recorrer ou se ele não deseja recorrer. Então perceba a atuação do oficial de justiça que não se limita simplesmente a entregar o mandado, ele também de fato vai fazer ali a coleta de algumas informações muito relevantes. Se o réu não souber escrever, será colhida sua impressão digital e assinará a rogo uma terceira pessoa, além de 2 testemunhas. Então isso aqui é um negócio que sempre cai em concurso, né? Então ele não sabe escrever. Então qual é o passo? Primeiro, impressão digital do próprio réu. Além disso, assinatura a rogo de uma terceira pessoa. Então uma terceira pessoa vai assinar ali a pedido do réu, além de 2 testemunhas.
Então, quem vai assinar no fundo são 3 pessoas. A terceira pessoa que vai assinar a rogo e 2 testemunhas que vão assinar dizendo que testemunharam, que estavam ali presentes e presenciaram a alegação do réu de que ele não sabia escrever e que por isso esse terceiro assinou em nome do réu a pedido do réu, tá bom? Os réus que estiverem internados em estabelecimentos situados fora da comarca serão intimados por carta precatória, é lógico, né? Então, isso aqui é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Comparecendo o réu ou apenado em audiência, as intimações em relação aos atos nela praticados serão realizados na própria audiência. Então, é claro, né? A gente sempre falava isso em aulas tanto de processo civil como de processo penal. O que for decidido dentro da audiência, a intimação é feita na própria audiência. Então, veja, o juiz decidiu alguma coisa durante uma audiência. Não precisa que isso vá para o oficial de justiça para intimar o réu sentenciado daquilo. Por quê? Porque o cara está na audiência, ele já está sabendo. Ah, mas ele não entende, é um termo técnico, é um termo jurídico. Para isso que ele tem advogado, né? Então, se ele está na audiência, ele está intimado ali, tá? Esse é um ponto importante. Os mandados de intimação de vítimas ou testemunhas, quando estas derem conta de coação ou grave ameaça, após o deferimento do juiz, serão elaborados em separado e individualizados. Então, intimação de testemunhas ou vítimas, quando se derem por conta de coação ou grave ameaça, após o deferimento do juiz, serão elaborados em separado e individualizados. Uma vez cumpridos, apenas serão juntados aos autos as certidões do oficial de justiça, nelas não sendo consignados os endereços e dados das pessoas procuradas. Os originais dos mandados serão destruídos pelo escrivão judicial. Então perceba que aqui a gente tem uma situação de vítimas ou testemunhas que estão sendo ameaçadas, que estão sendo coagidas. Por vezes elas são inclusive testemunhas protegidas. Então os dados dessas pessoas por vezes nem constam no processo. Pois bem, essas pessoas que estão sendo ali coagidas ou ameaçadas, se o oficial de justiça tiver que intimá-las para que elas compareçam em audiência, para darem um depoimento, para dizerem o que aconteceu, vai constar ali apenas a certidão do oficial de justiça. O oficial de justiça vai dizer o seguinte: olha, certifico e dou fé de que compareci à residência da testemunha e efetuei sua intimação, mas não vai dizer onde foi, não vai dizer nada, apenas vai certificar que foi até lá, tá? Então vai simplesmente dizer diligenciei e efetuei a intimação da testemunha ou a intimação da vítima, certo? Sem colocar dados dessas pessoas, sem colocar endereço nem nada, tá bom? Esse é o ponto. E claro, por quê? Porque às vezes pode ser que o acusado ele não tenha acesso aos autos, mas às vezes o advogado do acusado tem, e aí o advogado do acusado passa para o acusado, né? Então, para evitar isso não vai constar nos autos. E aí, veja, um negócio que chama muito atenção. Os originais dos mandados serão destruídos pelo escrivão judicial. Então é a única hipótese aqui que você tem de você inutilizar o documento, de você jogar fora o documento, tá? Esse é o ponto. Tá? 440A, a ofendida, a vítima, deverá ser imediatamente comunicada da decisão que deferir ou indeferir pedido de prisão cautelar ou de imposição de medida protetiva de urgência, bem como da alteração da natureza da prisão e do ingresso e saída do agressor do estabelecimento prisional, facultada a utilização do procedimento previsto no 1245, parágrafo 4º. Então, qual é o ponto aqui? A ofendida, a vítima, ela vai ser imediatamente comunicada da decisão que deferiu o pedido de prisão ou indeferiu o pedido de prisão. Então você tem uma situação de uma mulher que é vítima de violência doméstica e foi feito um pedido de prisão do agressor. Se foi deferido, se foi acolhido pelo juiz esse pedido, a vítima vai ser informada: ó, escuta aqui, o cara foi preso. Ou então, foi negado o pedido: ó, escuta aqui, o juiz negou o pedido de prisão, então esse cara vai estar na rua de novo. Ou então, a imposição de medida protetiva de urgência: ó, esse cara aqui ele não vai ficar preso, mas ele não pode se aproximar da sua casa, ele não pode entrar em contato com você. Então, imposição de medida protetiva, bem como da alteração da natureza da prisão. Então aquela coisa, olha, esse cara estava preso preventivamente e agora ele está preso em definitivo, por exemplo. E também a vida desse cara dentro e fora da cadeia, na entrada e na saída, ó, do ingresso e saída do agressor do estabelecimento prisional. Então qual é o grande ponto aqui? A vítima de violência doméstica, ela vai ser comunicada de tudo o que acontecer com relação ao acusado, ao investigado, ao réu. Então veja só, ao agressor, né, independente se ele é réu, investigado, acusado,
mas do agressor. Então, tudo que se relacionar à vida do agressor, a vítima precisa saber. Por quê? Para ela ficar ligada, para ela ficar esperta, para ela ficar mais atenta, né? Então, esse é o ponto. Então, todas essas comunicações devem ser feitas, eu aposto nesse artigo aqui para sua prova, tá bom? Então, comunicação imediata da vítima de tudo isso, deferimento ou indeferimento da prisão cautelar, e aqui cautelar pode ser prisão preventiva ou prisão temporária, não precisa saber a distinção agora, apenas estou explicando, ou imposição de medida protetiva de urgência, ou a mudança do tipo de prisão, da natureza da prisão e a vida desse cara dentro da cadeia. Ó, ele entrou, ó, ele saiu. Então, por quê? Porque se ele entrou, a vítima vai ficar mais sossegada por um tempo. Ó, ele saiu, a vítima vai ficar com medo já, porque o cara tá na rua, né? Essa é a ideia. Permite-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja anuência, haja concordância da vítima no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento, com o fornecimento de dados necessários, garantindo seu sigilo absoluto, seu absoluto sigilo. No mesmo ato, a vítima será informada dos canais adequados e disponíveis para a comunicação do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, eu posso fazer a intimação da vítima por telefone fixo, por celular, por WhatsApp ou por e-mail, se quando ela foi fazer o boletim de ocorrência, ela já informou tudo isso e ela concordou, desde que haja concordância, anuência da vítima no momento da lavratura do boletim de ocorrência. Então, só um ponto importante aqui, a anuência é concordância, tá? Da vítima. Então, desde que haja anuência, concordância da vítima no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou quando ela mesma fez o requerimento, tá? Então, isso poderia acontecer, garantido seu sigilo absoluto. E além disso, quando a vítima for comunicada das decisões relativas ao agressor, ela também vai ser comunicada, vai ser informada sobre o que ela pode fazer se o agressor estiver descumprindo as medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, existem lugares em que você tem um botão de acionamento com base na geolocalização do telefone celular, dizendo o seguinte, a pessoa simplesmente toca ali, tem um aplicativo e isso já aciona a polícia. Quando o cara, por exemplo, foi proibido de se aproximar da casa, mas se aproximou, tá? Então, isso é um negócio interessante, tá? Então, isso tem sido implantado aí no estado de São Paulo, isso é um negócio bem interessante. Então, a vítima vai ser também informada dos canais adequados para comunicar esse descumprimento, tá bom? Então, esse é o ponto importante. Aí, meus amigos, a gente vai para o artigo 1137. Todos os documentos expedidos que devam ser cumpridos por oficial de justiça serão registrados no módulo da central de mandados e devolvidos para o cartório do plantão após o seu cumprimento. Então, é lógico, né? Todos os documentos que vão ser cumpridos pelo oficial de justiça, eles devem ser registrados no módulo central de mandados, no módulo da central de mandados e devolvidos para o cartório de plantão após o seu cumprimento, carga e baixa, tá? Então ali, você vai dar baixa nessa carga de mandado que foi feita, tá? Então parece óbvio, né? Mas é importante, por quê? Porque como esses documentos eles ficam ali registrados, isso serve para quê? Para que serve o registro? Para que depois a gente veja se esse mandado está no prazo ou não. Se esses documentos que foram entregues para o oficial de justiça, para que ele cumpra a diligência, se eles estão no prazo ou não. Esse é o grande ponto, né? Então, isso aqui é uma informação importante. Ressalvado o prazo diferenciado fixado pelo juiz do feito, os mandados cumpridos que não forem devolvidos no mesmo dia, então, se não forem devolvidos no mesmo dia, serão entregues nas primeiras horas do dia subsequente para regularização pelo responsável pelo plantão do dia da devolução. Então veja, a ideia é, o oficial de justiça cumpriu hoje, já devolve hoje. Não conseguiu devolver hoje, devolve no dia seguinte. Tá? Então nas primeiras horas do dia subsequente. Professor, mas quais são as primeiras horas? São as primeiras horas, né? Então logo no começo do dia. Tá? Então no começo do expediente. Os mandados cumpridos que não forem devolvidos durante o plantão serão entregues nas primeiras horas do dia útil subsequente para regularização pelo responsável pelo plantão do dia da expedição. Ok? Também. Funcionário responsável pelo plantão deverá controlar e cobrar os documentos pendentes de devolução pelo oficial de justiça, repassando a informação ao funcionário responsável pelo plantão do dia seguinte, se o caso. Decorrido o prazo sem atendimento, o atraso será comunicado ao responsável do plantão, pelo responsável do plantão ao chefe da SADM do foro onde atua o oficial de justiça, via mensagem eletrônica, que submeterá ao juiz corregedor permanente em expediente próprio para as providências cabíveis, tais como busca e apreensão, instauração de procedimento disciplinar.
Excepcionalmente, o magistrado responsável pelo plantão também poderá adotar medidas cautelares administrativas que entender pertinentes. Então aqui nós estamos falando de uma situação do oficial de justiça que não está devolvendo, que não está cumprindo o mandado. Então o que vai ser feito? Vai ser feita a comunicação, ao juiz corregedor permanente. E um ponto importante é, o juiz do plantão, magistrado responsável pelo plantão, também pode adotar medidas pertinentes. Então imagina que é uma coisa muito, muito grave, o próprio juiz do plantão pode adotar medidas, claro, excepcionalmente, tá? Então vou até deixar marcado aqui, excepcionalmente, tá? Mas é possível que o próprio juiz responsável pelo plantão, veja que a regra é que eu mande essa comunicação ao juiz corregedor permanente, tá? Mas excepcionalmente pode ser que o juiz do plantão possa adotar ali medidas cautelares administrativas, então coisas muito imediatas ali, medidas realmente para assegurar, enfim, o cumprimento dos mandados, a atuação do oficial de justiça. Então pode ser que o juiz do plantão, ele mesmo possa determinar essas medidas, tá bom? O 1138 diz assim que os alvarás de soltura expedidos em véspera de plantão, então alvará de soltura expedido na véspera do plantão, quando não for possível a confirmação do recebimento pela unidade destinatária nos termos do artigo 410 dessas normas de serviço, serão encaminhados em 2 vias ao responsável pelo plantão, que passará recibo e fará protocolo e anotação na relação de expedientes recebidos. Então a gente já viu, né, a parte lá dos alvarás de soltura. Então primeiro ele tem que ser mandado por e-mail, né? Aí vai ser feita aquela confirmação. Se não foi feita a confirmação, aí sim o oficial de justiça sai para entregar esse alvará de soltura. Lembrando, se nós estivermos falando de uma prisão domiciliar, aí o oficial de justiça vai até a casa da pessoa, na residência da pessoa. Mas qual é o ponto aqui? O 1138 está falando dos alvarás de soltura que foram expedidos em véspera de plantão, mas que devem ser cumpridos no estabelecimento prisional. Se não houve a confirmação, então se não foi possível a confirmação, o que vai ser feito? Vai ser encaminhado ao plantão, para cumprimento no plantão. Essa é a ideia. Os alvarás de soltura assinados pelo juiz expedidor serão encaminhados pelo juiz do plantão judiciário à autoridade que os deve cumprir. Então, também é até óbvio, né? Então, o alvará de soltura que foi assinado pelo juiz expedidor, pelo juiz que realmente mandou soltar, vão ser encaminhados pelo juiz do plantão judiciário para a autoridade que os deve cumprir, por exemplo, para o diretor do estabelecimento prisional, tá? Esse é o ponto. Os alvarás de soltura serão entregues em 2 vias ao oficial de justiça de plantão, que os encaminhará ao estabelecimento prisional ou ao distrito policial para cumprimento. Os alvarás de soltura que não tenham sido expedidos pelos plantonistas deverão ser relacionados, consignando-se tal ocorrência e o nome do oficial de justiça responsável pelo seu encaminhamento. Então, os alvarás de soltura que não tenham sido expedidos pelos plantonistas deverão ser relacionados, consignando-se tal ocorrência e o nome do oficial de justiça responsável pelo seu encaminhamento. Tá, meus amigos? Aí, veja só, a gente no 1245 tem o seguinte: nos processos eletrônicos, então a gente está falando aqui de processos eletrônicos, as cartas e os mandados de citação conterão senha que viabilize o acesso à íntegra dos autos digitais pela internet. Tá? Então esse é um ponto importante também. Não dispondo a lei ou as normas de serviço de modo diverso, a citação, intimação e notificação serão efetuadas por meio de carta AR digital unipaginada. Então veja só, qual é a regra, portanto? A regra, portanto, é que nos processos eletrônicos eu mande junto com a citação o quê? A senha para que a pessoa possa acessar o processo na internet. Essa é a primeira informação. Qual é o outro ponto? Qual é a regra? Então, citação, intimação e notificação, a regra é feita, é de sua realização pelo correio, com carta com aviso de recebimento digital unipaginada. Ok, uma página só para economizar dinheiro. É vedado, é proibido, salvo determinação judicial em sentido contrário, o encaminhamento de cópia de petição inicial em papel, cabendo ao ofício de justiça sua impressão mediante o recolhimento, quando o caso, do valor referente ao custo da reprodução da peça processual. Ou seja, eu vou mandar para casa do cara apenas a carta contendo a citação, ou a intimação, ou a notificação. Ou seja, é proibido que eu mande o quê? Cópia da petição inicial. Por quê? Em papel. Porque, veja só, o cara já vai receber na casa dele a carta em papel, certo? É uma carta com aviso de recebimento digital, mas ele vai receber a carta em papel na casa dele.
Pois bem, qual é o grande ponto? Às vezes você vai ter uma petição inicial com 50 páginas. Imagina o Poder Judiciário imprimindo 50 páginas para encaminhar para a pessoa que vai ser citada. Então, só vai ser encaminhada essa cópia da petição inicial, que às vezes pode ter 50, pode ter 100 páginas, pode ter 200 páginas. O que vai acontecer? A impressão só vai acontecer mediante o recolhimento, mediante pagamento, quando for o caso, tá? Do valor do custo de reprodução da peça processual. Então, uma questão muito interessante é a seguinte: por quê? Porque a gente está falando aqui de processos eletrônicos. Por quê? Qual é o grande ponto, né? Por que isso aqui está escrito? Porque no processo físico é entregue, sim, a petição inicial. Tá? Então, tanto é que no processo físico, o próprio autor, ele já, quando ele vai fazer o protocolo, ele já protocola em duplicidade ou 3 cópias da petição inicial. Por quê? Porque você pode deixar uma para formar autos suplementares e você pode pegar uma dessas cópias e já entregar para a parte contrária, para o réu, né, desta ação. Agora, no processo eletrônico, não. Por quê? Qual é a grande questão? No processo eletrônico, a pessoa pode ter acesso a tudo isso digitalmente, recebendo a senha. Entra na internet e consulta. Então, a regra é de que eu não vou imprimir no processo eletrônico a petição inicial, a não ser que o cara pague. Tá? Esse é o ponto. Tratando-se de processos criminais e de apuração de ato infracional, aí sim, o mandado de citação deverá ser instruído com cópia, respectivamente, da denúncia ou representação. Representação é, entre aspas, a denúncia, é a petição inicial para o adolescente que cometeu um ato infracional, que cometeu, entre aspas, um crime, mas que a gente chama no Estatuto da Criança e do Adolescente de ato infracional. Pois bem, então se eu estiver falando de processo criminal, aí sim eu vou juntar a cópia, eu vou mandar a cópia. Então perceba a diferença, né? Então num processo civil normal não tem a cópia, num processo criminal tem a cópia. Isso aqui me chama muito a atenção para fins de concurso. Nas hipóteses de cumprimento remoto de ordens judiciais, de comunicações em geral, como citação, intimação, notificação, para unidades prisionais ou de internação, poderá o juiz do feito, a seu critério, dispensar a expedição de mandado para que a ordem judicial seja cumprida diretamente pelo ofício judicial, certificados os atos por serventuário com fé pública. Então aqui você tem uma situação bem interessante, que é a seguinte: de cumprimento de uma citação, de uma intimação ou de uma notificação, mas não pelo oficial de justiça. Então esse é o ponto. Então eu estou falando aqui de cumprimento remoto, cumprimento à distância de ordens judiciais de comunicação, como citação, intimação, notificação, e isso vai ser direcionado para onde? Para a cadeia, unidade prisional, ou para a FEBEM, para a Fundação Casa, né? Unidades de internação. Pode o juiz do feito, a seu critério, dispensar a expedição de mandado. Então não vai ser expedido mandado para que a ordem judicial seja cumprida diretamente pelo ofício judicial, certificados os atos por serventuário com fé pública. Então qual é o grande ponto aqui? Por que isso aqui me chama atenção? Isso aqui chama atenção porque se é uma citação, uma intimação, uma notificação, veja, o oficial de justiça, recebendo o mandado, ele vai cumprir esse mandado remotamente, como a gente já viu em vídeos passados, com aquela indicação de que ele tem um prazo para fazer o agendamento e depois ele tem um prazo para comparecer até lá, no estabelecimento prisional, se for o caso não exista agenda, ou ele fazer de modo remoto, de fato, pela internet, a citação, intimação ou notificação. Então, qual é o grande ponto aqui? Você tem no parágrafo 4º uma exceção. Em vez de eu expedir o mandado, então o cara precisa ser citado. Então olha a pergunta que eu vou fazer para você. É possível uma citação sem mandado de citação? Sim. Quando que isso vai acontecer? É possível uma intimação sem mandado de intimação? Sim. É possível uma citação que não seja realizada pelo oficial de justiça? Uma intimação que não seja realizada pelo oficial de justiça? Sim, é o que o parágrafo 4º diz. Ele diz o seguinte: olha, se eu for cumprir isso aqui remotamente, ou seja, à distância, e isso vai ser cumprido na cadeia, nas unidades prisionais ou de internação, em vez de eu expedir o mandado e entregar para o oficial de justiça esse mandado para que ele se organize e faça o cumprimento, eu posso simplesmente determinar que o próprio ofício judicial, então que um escrevente, faça essa intimação, faça essa citação. Então ele vai marcar lá um horário com o estabelecimento prisional e vai dizer o seguinte: olha, eu sou fulano de tal, sou escrevente e estou aqui fazendo a sua citação. Então veja
que você tem uma exceção que chama muito atenção para fins de concurso. Por quê? Porque se você vai fazer um concurso de oficial de justiça, você precisa entender que existe uma situação em que o oficial de justiça não vai atuar. Esse é um ponto importante, tá? Então, isso aqui chama muita atenção diretamente pelo ofício judicial. Dispensar a expedição de mandado. Dispensado, não vai expedir o mandado. Então, olha que coisa louca. Então você tem uma citação, você tem uma intimação, você tem uma notificação sem o mandado. Por quê? Porque vai ser o próprio servidor ali do ofício judicial, e aqui entenda, o escrevente que vai fazer isso, em vez de ser o oficial de justiça. Tá bom? Então, professor, mas isso é bom, isso é ruim? Olha, para o oficial de justiça pode ser bom porque eventualmente ele não fica com tanto trabalho assim, mas pode ser ruim porque ele não vai ganhar pela diligência, né? Então, tem os prós e contras, tá? 1247, na impossibilidade do uso de meio eletrônico, a citação, intimação e notificação e atos cartorários urgentes serão praticados segundo os meios ordinários, ou seja, na impossibilidade do meio eletrônico, citação, intimação e notificação e atos cartorários urgentes vão ser ali feitos segundo os meios ordinários, ou seja, por oficial de justiça, tá? Então essa é a ideia. E com isso, meus amigos, a gente encerra aqui todo o conteúdo de normas da corregedoria, olhando aqui, claro, sempre com esse destaque, né, com a forma de tratarmos isso aqui num esquema de reta final, né, então com uma dinâmica um pouco mais rápida das aulas, embora mesmo assim a gente tenha tido muitas aulas, né, mas acho importante isso aqui, preste atenção, veja os pontos que eu falei para você que poderiam estar na prova, né, veja os pontos que eu destaquei que de fato poderiam ser objeto de pergunta, porque eu tenho certeza de que o que nós falamos aqui pode e estará sim na sua prova, tá bom? Um grande abraço, desejo a você bons estudos e uma boa prova. Tchau!